Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Xará! Bom dia, Marcelo Duarte! Bom dia, curioso, curiosa! Todo mundo que está aqui para saber das novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Esse é o momento mais aguardado do programa, né? Como é que o Marcelo Abud irá falar sobre a podosfera? Aquele momento que a gente já fica torcendo para ver, né? Aquela ansiedade. E Abud, você, né, nesse tempo todo de programa, sempre deixou muito claro da sua preocupação com a inclusão, quando a gente está falando principalmente de videocasts, né? Você sempre pontua isso muito bem. E agora, na quinta-feira, dia 21 de setembro, nós temos o Dia da Luta das Pessoas com Deficiência. Então, acho que hoje é um dia bem bacana para a gente falar sobre isso também, não é? Perfeito. Vamos falar então sobre isso e eu já vou destacando que é um videocast que utiliza todas as formas de acessibilidade. Então, aquilo que a gente vem comentando sempre que possível, né? No caso, com uma estrutura que o videocast ali tem, eles têm a audiodescrição, tem legendas e tem também a tradução em Libras, né? Então, ele tem todas as formas para incluir os públicos, e nesse caso é um videocast feito e com convidados e convidadas que são PCDs, pessoas com deficiência. Então, inclusive a produção, o roteirista, são pessoas com deficiência e que estão ali mostrando, justamente quebrando essa nossa visão que é muitas vezes capacitista, né? É um termo que se usa muito, que é quando a gente não acredita na capacidade de uma pessoa com deficiência de realizar alguma tarefa. E no caso, eles estão ali quebrando todos esses preconceitos na prática com um videocast muito interessante, viu, Marcelo Duarte? Então, por favor, faça a apresentação, né? O nome, quem faz, quero saber de tudo. Então vamos lá. Primeiramente, já começa pela data, dia 21 de setembro, que é esse dia nacional, né, para a gente pensar na pessoa com deficiência. Então, é quando vai encerrar a primeira temporada desse videocast, que se chama PCD Pod, e estreou no dia 3 de agosto. No dia 3 de agosto, ele estreou, e toda semana, até o dia 21 de setembro, as edições acontecem, né? E na última edição, justamente, as mães das duas pessoas que apresentam são as convidadas. E quem são as duas pessoas que apresentam o PCD Pod? Uma delas é o Pedro Henrique França, que é diretor de audiovisual, que é muito articulado também pelas políticas públicas, está sempre aí fazendo filmes engajados nesses contextos, e a outra pessoa é a Benedita Cazé. Tanto a Benedita Cazé, a filha da Regina Casé, né, quanto o Pedro Henrique França se conheceram na produção de um programa de TV que é o Esquenta da Rede Globo, apresentado pela Benedita Cazé, pela Regina Casé. Os dois ali faziam parte da produção, né, tinham esse contato frequentemente, mas não conversavam sobre as deficiências que ambos têm. Quer dizer, o Pedro Henrique França ele tem nanismo e a Benedita Cazé ela é quase totalmente surda. E, mesmo assim, eles fazem esse videocast. No caso da Benedita Cazé, ela tem alguns recursos, né, que permitem que ela converse naturalmente, em tempo real, com as pessoas que estão ali participando do videocast. Por isso é bem bacana mesmo. É um videocast que tem, em cada edição, né, 2, 3 entrevistados. Muitas das pessoas que participam são do audiovisual, que é onde eles, né, estão mais profissionalmente atuando, tanto a Benedita Cazé quanto o Pedro Henrique França. Geralmente, quando você gosta muito de um trabalho assim, você já vai, já entrevista as pessoas, já produz material, né, para os seus podcasts, para o seu blog. Dessa vez você fez isso também? Fiz isso também, produzi um material falando justamente sobre essa inclusão, sobre a questão cidadã do videocast PCD Pod. Então, eu entrevistei tanto a Benedita Cazé quanto o Pedro Henrique França para o Instituto Claro. E aí, como a gente costuma fazer aqui, eu trago um trecho inédito, né, que não está lá na entrevista. Então, quem quiser conferir no Instituto Claro
tem um pouco mais sobre o porquê desse videocast e alguns trechos também das participações, por exemplo, do Gigante Léo, que é um humorista e palestrante muito, muito bacana, que participa do PCD Pod, mas aqui eu trago então a Benedita Cazé explicando por que o PCD Pod é um videocast e a importância justamente do vídeo para que ele se torne totalmente inclusivo. Então ela se coloca e também coloca outras pessoas que precisam do vídeo para que tenham essa acessibilidade total. É o que ela explica nesse trechinho, que não está lá no Instituto Claro, está exclusivamente aqui. Lá dá para ouvir a entrevista com outros momentos que eu fiz com ela e com o Pedro Henrique França também. Então vamos conferir. Tem muita gente falando sobre isso, claro que tem, mas a gente, no momento que a gente viu, começou a buscar e sentiu falta também de podcasts, né, com uma coisa mais voltada para essa pauta, a gente também sentiu uma necessidade urgente de colocar isso no ar também, sabe, nesse formato. Porque eu acho que a gente tem que realmente falar com todo mundo, né? Então, quando a gente teve a ideia, o Pedro me ligou, cara, vamos fazer, chega de postergar, vamos botar isso no ar e tal, vamos fazer um podcast. Eu, de cara, já falei, bom, mas podcast para mim não rola, porque não é acessível para mim, que sou surda, uso 2 aparelhos auditivos, então, no meu caso, eu preciso de uma legenda e preciso de leitura labial, então, eu tenho uma dificuldade gigantesca de acompanhar podcasts, eu acompanho, mas tem uma traquitana para que eu acompanhe. Então, eu abro um aplicativo que legenda em tempo real e aí vou acompanhando dando ali, mas não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E que eu gostaria muito, eu me interesso muito pelos conteúdos, acho que a gente está vivendo também um boom de podcasts, né? Um crescimento gigantesco, mas aí, quando veio essa questão, eu falei, não, a gente precisa fazer um videocast, mas então vamos fazer um negócio totalmente acessível e tal. E o Pedro falou, não, é isso, a gente tem que fazer para todo mundo, fazer com a acessibilidade que tem que ter, né? Então, acho que a gente precisa partir desse ponto, sabe? E não pensar só no que você precisa, né? Mas de como que você vai comunicar com todo mundo mesmo, assim, né? E, Abud, as entrevistas, em geral, giram em torno de quais temas? Então, o interessante é isso, né? Que justamente para não ficar na deficiência, primeiro vem a pessoa, depois a deficiência, né? São pessoas com deficiência, e não são deficientes que são pessoas. Então, todos eles têm histórias muito relevantes, participações incríveis, e nem por isso são super-heróis, que é outra forma também de se tratar muito quando um PCD chega num destaque, né? Uma atriz de uma novela das 9, por exemplo, aí se trata, como ela conseguiu vencer todas as barreiras. Não, não é isso. É mostrar naturalmente nessas conversas como que essas pessoas se relacionam, quais são os desejos que elas têm, falar das questões urbanas, né, como que as cidades são ou não adaptadas para que haja essa inclusão perfeitamente, de políticas públicas, sobre a internet, como ajuda em alguns momentos, a gente está falando aqui do videocast com toda essa acessibilidade, mas em outros momentos ela também se torna uma forma de exclusão, né, de representatividade e muito de entretenimento. Como eu disse, tanto o Pedro Henrique França quanto a Benedita Cazé vêm dessa área do audiovisual, então a gente tem entrevistas, por exemplo, eu falei da atriz da novela das 9, né, a personagem Juliana da Travessia, que é feita pela Tabata Contri, por exemplo, é uma das participantes, o Gigante Léo, que eu já citei aqui, tem educadores, tem um produtor que é o Rafa Brunelli, enfim, pessoas que estão ali falando de suas experiências profissionais, experiências de vida, seus desejos, e isso que torna interessante, porque é um papo para todo mundo acompanhar, né? Eu acho que isso é o legal, todo mundo que vai ali se interessa, inclusive, eu destaco também a questão técnica da produção, né? Parece um programa de TV super bem produzido, com cenário, com tudo muito bem cuidado, então é outro aspecto que se diferencia e que também eu costumo destacar aqui quando sai daquela questão da mesa gigante, dos microfones aparentes. Então, ele tem mais essa cara de convidar a gente para uma sala de estar e trocar ali essas conversas, experiências com as pessoas que estão participando.
Maravilha. Então, falamos hoje sobre o PCD Pod, né, apresentado pela Benedita Cazé, pelo Pedro França, dia 21 de setembro, quinta-feira agora, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, e é um tema que não é que a gente está falando hoje, né? Marcelo Abud já traz isso ao longo de suas participações aqui no Olá Curiosos, e ele chama muita atenção para videocasts que tratam, né, de todas essas, de todos os tipos de linguagem para quem é PCD também. Então é um tema que a gente sempre tratou com muito carinho aqui, com muita atenção. Abud, super obrigado. Tem algum mais recado? Uma última observação, só aproveitar a data 21 de setembro, que é o antigo dia do radialista, né, que às vezes ainda é comemorado, mas vamos deixar isso em suspenso. Mas dia 25 de setembro é o dia do rádio. E a Benedita Cazé, né, ela, na verdade, é bisneta do Ademar Cazé, que está lá em quase 100 anos, 1932, iniciando o rádio comercial, tocando a música popular brasileira, e o primeiro jingle, que é uma história que já esteve aqui, né, do padeiro desta rua tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança, tudo começa ali, né? Então também essa homenagem a partir da Benedita Cazé, dessa família que vem, né, nessa tradição desde o rádio lá nos anos 30 até hoje, trazendo produtos interessantes na comunicação. Muito legal. Então tá feito o registro. Aliás, já existe o dia do podcast? Já inventaram isso? Existe. Inclusive existe um dia nacional e um dia internacional. O dia nacional é quando foi publicado o primeiro podcast e também é agora em setembro. É tudo em setembro, né? Comunicação. E o dia internacional aí eu não me lembro de cabeça, mas vou verificar aqui e a gente volta a falar sobre isso também. Muito bem. Se você quiser, ao longo do programa, me manda um WhatsApp e eu já falo aqui hoje. Maravilha. Tá? Farei Combinado? Isso. Valeu, então, Abud. Até semana que vem. Valeu. Um grande abraço. Tchau.